Da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa e líder do governo, vereador Daniel Santos. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas. Eu queria falar também rapidamente sobre a audiência pública de ontem, parabenizar a partir do nosso presidente, o vereador Bortola, da comissão. Acho que foi um momento importante. Nós colocamos diversas questões, claro que questionamos a ausência do secretário. O Cláudio trouxe uma preocupação nossa que vai bater diretamente com o orçamento do município. Debatemos o modelo do transporte, né? Já lhe passo, vereadora. O modelo do transporte, onde eu comentei sobre a nossa defesa por um modelo público que não pressupõe o lucro. Obviamente, o representante da empresa foi contra, mas nós estamos aqui para debater as melhores alternativas para a nossa cidade. Só a parte, vereadora, que depois eu vou trocar de assunto. Rapidamente, eu acho que a expectativa que nós tínhamos de ver o secretário Fiuza era exatamente porque o secretário Alfonso está há 5 anos que nós gostaríamos de ter, talvez, alguma resposta nova em relação aos problemas que a gente fala há muito tempo e não se tem, apenas justificativas. Então, acho que é essa a expectativa que todas e todos nós tínhamos ontem. Vereadora tocou num ponto importante, nobres colegas, que foi a falta de novidades sobre o transporte. Fiz uma pergunta, né, se o transporte ia se qualificar, se nós tínhamos perspectiva disso, e que nós, da bancada do PCdoB, votaríamos a favor de subsídio, apenas se isso viesse junto de uma qualificação do transporte, e nós não tivemos retorno sobre isso. Sua parte, vereador Ramon. Uma parte. Só um detalhezinho rapidinho. O Alfonso falou o seguinte: nós estamos com a pauta do transporte dos animais desde 2022 e até hoje não foi regulamentada. Ponto. Obrigada, vereador Ramon. Gostaria de falar também, nobres colegas, sobre um seminário que vai acontecer amanhã. Eu vou ter a felicidade de representar essa casa, que é o seminário de revisão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Caxias do Sul, que tem como objetivo discutir as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na política que pressupõe o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma política de 2012. Por que eu trago isso? Porque tem a ver justamente com o que aconteceu na nossa cidade a partir da ação dos adolescentes em relação à professora, né, o ataque que a professora sofreu. E aí debater essas medidas é debater justamente as alternativas que nós podemos construir para enfrentar esse problema junto às crianças e aos adolescentes. É importante que os colegas saibam que o Estatuto prevê que as crianças, a partir dos 12 anos, já paguem pelas suas ações, e nós temos aqui algumas medidas. Tem medidas sem restrição de liberdade, que é advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida. E também tem com restrição de liberdade, semi-liberdade, internação provisória. Então, para quem diz que os jovens não são colocados em regime fechado quando cometem crime, é uma inverdade. Convido aos colegas a conhecerem o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei 12.594 de 2012. O que nós precisamos é materializar essa lei, qualificar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, convido aos colegas interessados em debater alternativas para estarem presentes amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Bloco H, no auditório do Bloco H da UX. Vai ser das 8 às 5h30 da tarde. Estarei participando para poder contribuir com a rede que atende as crianças e adolescentes do nosso município, pensando em alternativas frente aos últimos acontecimentos da nossa cidade. E a última questão que eu queria trazer: os colegas, acredito que todo mundo tem acompanhado as medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, né? Claro que as pessoas podem dizer: Andressa, o que isso interfere na nossa vida? Interfere bastante e vai interferir. É importante que nós estejamos ligados. Então, como o tarifaço do Trump vai impactar nas nossas vidas? O novo pacote tarifário dos Estados Unidos atinge diretamente setores estratégicos do Brasil. Produtos como petróleo, aço, aeronaves e café torrado agora enfrentam um imposto extra para entrar no mercado americano. Donald Trump taxou em 10% as exportações brasileiras. Produtos como eletrônicos, medicamentos e alimentos importados já estão mais caros. A alta do dólar real perde valor rapidamente, encarecendo tudo que é importado. Pressão inflacionária atinge desde a indústria até o supermercado. Impactos e riscos. Com preços mais altos, famílias consomem menos. Custo da cesta básica sobe, com destaque para alimentos e combustíveis. Riscos de queda na arrecadação federal e cortes em políticas sociais. Como o Brasil pode reagir a essa crise? Proteger cadeias produtivas nacionais, incentivar a substituição de importações e ampliar mercados alternativos. Manter políticas macroeconômicas que garantam estabilidade de consumo interno.
Trump aumenta a tarifa da China para 125% e anuncia pausa de 90 dias para outros países. Então, vejamos, nobres colegas, como antes o livre comércio, a globalização era defendida por esses líderes mundiais e agora esses valores defendidos pelo próprio neoliberalismo e liberalismo são atacados e não são colocados em prática com lideranças como Donald Trump, que ameaça a soberania dos países e as relações internacionais, podendo gerar guerras não só comerciais, mas guerras que afetem diretamente a vida das pessoas. Precisamos ficar ligados, porque todos nós seremos impactados pelas medidas do presidente norte-americano. Por hoje era isso, senhor presidente. Obrigado. Passo trabalhos para a vereadora Andressa Marques.